Bom dia, turma 31. Hoje é dia 17 de setembro de 2020. Vamos para mais uma aula de ciências. Estamos estudando o nosso livro, módulo 3. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos animais. Para isso, nós vamos ler da página 30 até a página 36. Olha o capítulo 3. Que coisa linda essa classificação dos animais. Você sabia que até hoje os cientistas já descobriram e descreveram mais de 1.750.000 espécies diferentes de animais, vegetais, micróbios, vírus e etc. No entanto, ainda estamos longe de conhecer todas as espécies existentes. Página 32. Diversidade animal. A diversidade de animais que habitam nos ambientes terrestres e aquáticos no mundo todo é muito grande. Como você já sabe, para facilitar os estudos e o conhecimento sobre o ciclo de vida e as características de cada organismo, eles foram organizados em grupos e classificados de acordo com algumas características em comum, ou seja, temos vários animais, mas para classificá-los, reunir um grupo de acordo com a característica de cada um. E agora nós vamos falar de duas características. Uma é dos animais vertebrados e outra dos animais invertebrados. Vértebra é a coluna. Muitos animais têm vértebras e são chamados de animais vertebrados. Os vertebrados possuem ossos como o crânio e a coluna vertebral. Outros não têm vértebras e são chamados de animais invertebrados. Os invertebrados constituem a maioria dos animais que povoam a Terra e foram os primeiros animais a aparecer no planeta. Essa parte aqui dessa atividade da página 32 nós não vamos fazer. Você pode pegar as imagens do anexo, mas não precisa registrar nada no caderno e nem na folha da atividade que a tia Aline passou não, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ciências. Tem aqui. Os vertebrados. Os vertebrados são organizados nos grupos dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, aves e mamíferos. Então, esses que a tia Aline falou são animais vertebrados. O peixe. Entre os peixes, encontramos dois grandes grupos. Os que têm esqueleto cartilaginoso, chamados de peixe cartilaginosos, e os que apresentam esqueleto ósseo, chamado de peixes ósseos. Alguns peixes têm o corpo coberto e protegido por escamas. E geralmente têm dentes. A água que entra pela boca dos peixes passa pelas brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas, e sai por partes laterais, localizadas ao lado da cabeça. Nos peixes ósseos, as brâncas estão debaixo do opérculo. Tubarão.
o tubarão e a raia. Você pode recortar aqui do ciência e botar aqui nesses dois. E embaixo, o bagre é esse aqui. O bagre pode colocar aqui, tá? Vamos lá. Anfíbios. Os anfíbios, como sapos, rãs, salamandras e pererecas, vivem habitualmente em água doce e em ambiente terrestre úmido. Eles dependem da água porque ela evita a desidratação de sua pele úmida e porque a fecundação de seus ovos ocorre na água. Do ovo de um anfíbio, geralmente nasce um girino, que respira por brânquias e passa por várias transformações, ou seja, metamorfose. O que é metamorfose? Um processo de mudança, até atingir a fase adulta. Página 34. Vamos lá. Compare um peixe ósseo e um sapo, ambos adultos. Quanto às características a seguir, marque a resposta. Vamos lá. Tipo de respiração: peixe, brânquias, pele e pulmão. Ok? Como se desenvolvem os filhotes do peixe? Dentro de ovos. Do sapo, dentro de ovos. Onde vivem? O sapo, ambiente terrestre. Também ele vive no ambiente aquático, tá? O sapo, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Vamos lá. No esquema a seguir, preencha corretamente os quadros com as fases metamorfose de um sapo. Vamos lá? Primeiro, os ovos, embriões, girino, girino com patas, sapo jovem e um sapo adulto. Página 35. Vamos falar um pouquinho sobre répteis. Os répteis, entre os quais estão jacarés, crocodilos, serpentes e tartarugas, têm a pele coberta por escamas ou placas. Respiram por pulmões. A maioria das fêmeas bota ovos e não necessita da água para a reprodução. O ovo com casca foi uma importante adaptação dos répteis na ocupação do ambiente terrestre. A casca protege o embrião contra choques, evitando, sobretudo, o seu ressecamento. Ok? Você sabe o que significa a palavra réptil? Significa aquele que arrasta. Aves. As aves têm bico, asas e penas que recobrem o corpo. A maior parte delas é capaz de voar. Respiram por pulmões, têm ossos mais leves, ossos ocos e pneumáticos. E as fêmeas, elas botam ovos. As aves estão distribuídas em todos os continentes e em todos os principais habitats, com maior diversidade nas regiões tropicais. Também estão associadas aos animais marinhos, incluindo os da Antártida. A maioria das aves voa e os pinguins
nadam. Mamífero. Os mamíferos apresentam como características que os diferenciam dos outros animais o fato de terem pelos no corpo e glândulas mamárias, pelas quais seus filhotes, quando nascem, são alimentados com leite materno. Respiram por pulmões e desenvolvem dentro do corpo da mãe, no útero. A respiração dos mamíferos é pulmonar, mesmo nos organismos aquáticos, como as baleias. Página 36. Animais homeotérmicos e animais pecilotérmicos. Aves e mamíferos são animais homeotérmicos, isto é, podem manter a temperatura do corpo constante, mesmo com a variação da temperatura ambiente. Isso acontece porque esses seres vivos produzem calor à custa do alimento que consomem. Os animais pecilotérmicos têm a temperatura do corpo variável, de acordo com a temperatura ambiente. São todos os invertebrados, como as minhocas, e alguns vertebrados, como peixes, anfíbios e répteis. No ser humano, o que é homeotérmico, a temperatura mantém-se regulada em torno de 36 graus e meio. A maioria dos seres vivos, sejam homeotérmicos, sejam pecilotérmicos, procura para viver habitats onde as condições ambientais não tenham grandes oscilações, as temperaturas variam pouco e haja muita luz solar. Mesmo assim, alguns conseguem viver em lugares muito frios. Vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. E depois vamos reescrever se a afirmação estiver falsa, ok? Todas as aves têm penas, bicos e voam. Isso é errado. Falso, completamente falso. Algumas aves não voam, como o pinguim e o avestruz. Avestruz e pinguim são caracterizados como aves, porém não voam. Os répteis vivem nos ambientes aquáticos e terrestres. Sim, verdadeiro. Os mamíferos têm pelos, vivem nos ambientes aquáticos e terrestres, mas não voam. Falso. Os mamíferos têm pelos, vivem nos ambientes aquáticos e terrestres e alguns, como os morcegos, podem voar. Você vai marcar P, os animais que pertencem ao grupo do pecilotérmicos, e H, para os animais que pertencem ao grupo do homeotérmicos. Vamos lá. Lagartixa é um réptil e pertence ao grupo do pecilotérmico. Ó, a ave pertence ao grupo do homeotérmico. O mamífero pertence ao grupo do homeotérmico. O anfíbio, ele pertence ao grupo do pecilotérmico. O mamífero, ele é do grupo homeotérmico. E o peixe, ele é do grupo pecilotérmico. Vamos para a nossa folha de atividade, que você sabe que tem o gabarito, para você fazer a correção também, tá bom? Número 1. A diversidade de animais que habitam os ambientes terrestres e aquáticos no mundo todo é muito grande. Número 2. Como são chamados os animais que têm vértebras, vertebrados? E o que eles possuem? Possuem ossos como crânio e coluna vertebral. 3.
Como são chamados os animais que não têm vértebras? São chamados de invertebrados. 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os répteis vivem nos ambientes aquáticos e terrestres. Sim. Tem um Szinho aqui, tá? Aquáticos e terrestres. Verdadeiro. Agora, identifique o grupo a que pertencem os animais das fotos e indique qual é o homeotérmico e qual o pecilotérmico. Peixe, pecilotérmico, e o morcego, homeotérmico. 6. Os vertebrados estão organizados nos grupos de peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok, turminha? Essa é a nossa aula do dia 17 de setembro. Tenham todos uma ótima quinta-feira, estudem e um ótimo dia para todos vocês. Um beijo no coração.